A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Neemias capítulo 4, versículo 9, que diz: Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guarda para protegermos deles de dia e de noite. Estamos nesse capítulo 4 de Neemias, onde nós vamos ver aqui os inimigos lutando contra a edificação dos muros. Vamos ver aqui uma grande oposição à reconstrução desses muros. Então, Neemias, né, ele vai descrever essa oposição, uma oposição, né, feroz, à reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso foi liderado por Sanbalat e Tobias, que usaram ali escárnios e ameaças para desanimar os judeus. E Neemias ele vai reagir, com oração, vigilância e a união do povo, focando na grandeza de Deus e defendendo suas famílias, demonstrando que a obra de Deus triunfa sobre a resistência. Então, não importa qual seja o tamanho da dificuldade, qual seja o tamanho da resistência, mas a obra de Deus ela vai triunfar, porque Deus é o dono da obra. Quando nós vemos no versículo primeiro, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor diz: Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra em um só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Versículo 3 diz: Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: Mesmo que construa uma só raposa, derrubará esse muro de pedra. Nós vamos ver que essa zombaria deles, o escárnio, versículo 7 e 8 ainda diz: Mas quando Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução do muro de Jerusalém estava avançando, que as brechas começaram a ser fechadas, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Então esse era o papel, de Sanbalat e Tobias. Eles ficaram irados com o progresso da obra e zombaram dos judeus. Ele chamou eles de fracos, dizendo que os muros eram frágeis, demais. Então o objetivo era desmoralizar e paralisar a construção através da guerra psicológica. Então notamos aqui que essas pessoas vão usar, aqui de estratégia para tentar impedir a obra do Senhor. E muitos hoje, têm tentado impedir a obra do Senhor, mas o Senhor ele está no controle. Quando ele ora no versículo 4, ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e fazem cair sobre a cabeça deles, o insulto que proferem. Podem também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Então, a falta de se colocar no lugar do próximo, né, mostra a insensibilidade, daqueles que estão observando, que estão tentando impedir a obra, mas não sabem o quanto, eles passaram. Quando ele ora aqui, falando, fazem com que caia sobre ele, que ele faz com que eles sejam levados como um despojo para uma terra de cativeiro. Então, ele está falando, Sanbalat e Tobias, eles não estão se colocando no lugar e vendo que eles eram um povo que estava exilado. Para eles não importava o que eles passaram. Então, para esses que estavam reconstruindo os muros, era algo que eles queriam proteção, porque eles já eram cativos, foram cativos na Babilônia. O inimigo, ali o assustaram, então eles queriam a proteção. Então, muitas das vezes, a gente não se coloca no lugar daqueles que passaram por algum processo na vida e ficamos se deixar, vamos ser insensíveis
ao que essas pessoas passaram. Eles estavam insensíveis ao que eles passaram, eles estavam reconstruindo porque eles já tinham passado por um processo, a cidade já tinha sido invadida em algum momento, eles foram levados como cativeiro, familiares deles, muitos não retornaram, eles passaram por isso. Então, eles não estavam preocupados, e é isso que nós temos que ter cuidado. Então, às vezes, ficamos insensíveis à causa do próximo, e até se deixar, vamos brincar com alguma coisa, vamos zombar, vamos achar engraçado. Né? Vamos observar que, em vez de ele revidar com palavras, Neemias ele não revida com palavras. Neemias ele orou, pedindo que Deus retribuísse essa afronta a eles. Mas o povo ele continuou a trabalhar com dedicação, de modo que o muro chegou à sua metade. Então, mediante a essa afronta, ele não procura revidar, ele não revidou. E esse é o problema quando a gente tenta revidar. A gente, quando tenta revidar alguma coisa, a gente se compara àquela pessoa, né, que nos ofendeu, aquela pessoa que nos perseguiu, né? Então, Neemias ele não vai revidar, mas ele vai orar ao Deus dos céus. Ele vai orar, ele vai falar com o Senhor, pedindo que o Senhor viesse ouvir a sua oração, né? Que o Senhor realmente viesse estar atento aos seus ouvidos, à oração dele. No versículo 9 ele diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guarda para proteger-nos dele dia e de noite. Então, ele orou ao Senhor, né? Então, esse é o caminho, a oração, né? Orando sem cessar. Não parar de orar, porque muitas das vezes nós resolvemos parar de buscar, de orar, até mesmo quando vemos que a vitória chega, quando já conquistamos aquilo, já aconteceu, paramos. Devemos continuar orando em todo o tempo, crendo que o Senhor, ele peleja por nós. Vamos ver no versículo 11 e 12, né, que a oposição ali, né, os inimigos, ele vai planejar ataque físico, aproveitando o cansaço do trabalhador. Quando nós lemos versículo 11 e 12, que diz: os nossos inimigos diziam, antes de saberem e ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: de todos os lugares onde morava virão e nos atacarão. Então, observe que eles vão planejar, né, a oposição ali armada, eles vão planejar matar, aproveitando do cansaço, que é isso que o inimigo faz. Ele se aproveita do cansaço daquele que está trabalhando, daquele que está trabalhando na obra de Deus, daquele que não ora mais, daquele que não tem mais, não vai mais à casa do Senhor, daqueles que já não tem mais contato com a palavra, o inimigo ele está no meio, ele aproveita essa oportunidade para tirar a vida. Ele aproveita essa oportunidade para atacar. E é isso que nós devemos estar vigilantes como servo do Senhor, ter cuidado, porque o inimigo ele não brinca. Devemos estar cuidando, protegendo os muros, mesmo no nosso cansaço, mesmo cansado, nós devemos tomar cuidado, porque de repente, cansado, nós podemos chegar a um ponto de esmurecer, e o inimigo ele aproveita essas oportunidades. Vamos ver que há uma estratégia de defesa que Neemias ele vai organizar ali o povo, ele vai posicionar eles armados por famílias para proteger, né, o muro. Então, ele vai estar ali organizando, né, diz o versículo 13: por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuindo por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias ele vai encorajar, né, o povo ali. Neemias ele vai estar exortando o povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Isso destaca, né, a importância da confiança em Deus, combinada com ação prática. Então, oração, mas também teve ação. Eles vão estar ali vigiando, vão estar tomando conta ali
de tudo para que ninguém viesse, né, tirar a vida de nenhum deles e nem destruir aquilo que estava em reconstrução, já estava na metade, que era o muro. Então, que nós possamos entender que a oposição é comum na obra de Deus. Ela é comum não só na obra de Deus dentro da tua casa, né, muitas das vezes no ambiente de trabalho, no ambiente eclesiástico, né, mas resistência muitas vezes sinaliza que a obra está no caminho certo. Quando alguém está tentando, resistindo, tentando impedir a obra do Senhor, tentando impedir, né, com que a obra do Senhor avance, pode ter certeza, é sinal de que nós estamos no caminho certo, é sinal que você está no caminho certo. Então, que você possa pensar nisso e saber que isso tudo é comum. Para todos aqueles que se propõem no seu coração em reconstruir algo na sua vida, em reconstruir, né, os muros, em reconstruir, né, seja a área que for, pode ter certeza que a oposição é comum, mas isso é só um sinal de que estamos no caminho certo. Né? Outro ponto é que temos que orar e agir, a oração e a ação. Neemias não apenas orou, mas também agiu estrategicamente para defender a obra. Então, esse é o caminho. Devemos orar e agir, e crer que o Senhor, e fazer tudo na direção do Senhor. Então, se nós oramos, falamos com o Senhor, Ele nos dá a sabedoria, nos dá a direção, nos dá a estratégia, nos conduz, né, da forma que o nome dele vai ser glorificado e as coisas vão acontecer para o louvor e honra do Senhor. Outro ponto é aqueles que estão na obra está unido, né, e propósito, então unidade e propósito. A união da família e da comunidade é essencial para vencer o desafio. A igreja que se reúne, a família que se une num só propósito, né, numa unidade, pode ter certeza que as coisas acontecerem e os desafios são vencidos. Né, o inimigo ele cai por terra. Então, vamos ver que todo esse capítulo, esses versículos do 1 ao 14, né, ele vai nos ensinar que com foco em Deus e determinação é possível superar o desânimo e a oposição. Então, que nesse dia você possa superar o desânimo e a oposição. Você possa se levantar, se fortalecer. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. O Senhor está no controle. Então, creia que o Senhor ele é aquele que nos fortalece. Então, que nesse dia você tome essa palavra, fique com ela, você faça, né, não só o seu ouvinte, mas praticante dessa palavra, e que nesse dia você viva, né, as bênçãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia.